O Lula, ele tá naquele modo on fire, né? Ele tá comprando a aposta. Tem gente que entra em pânico. Não, Lula, não faça isso. Tem gente que comemora, solta foguete. É isso aí, é o Lula do Velho Testamento. As opiniões se dividem porque as pessoas têm um certo receio e esse tipo de comportamento não é uma coisa assim que marcou esses 2 anos e meio do Lula até aqui. Mas a verdade é que ele realmente precisa reagir. As pessoas deram um start nas eleições do ano que vem, não foi ele que deu esse start, mas ele precisa responder se ele realmente quer se mostrar competitivo ou não. A verdade é que ele tem feito alguns vídeos e algumas gravações específicas em entrevistas que tem assustado algumas pessoas. Eu vou trazer aqui para você uma fala dele numa reunião específica com apoiadores na inauguração de obras. Eu vou trazer daqui a pouco. Mas agora eu quero falar um pouco sobre os problemas jurídicos enfrentados não só pelo Bolsonaro, que assim, a lógica é que ele seja preso, mas como agora o próprio Eduardo, que tem se complicado bastante com essa coisa de usar a influência dele junto aos extremistas nos Estados Unidos para fazer uma pressão, uma chantagem. A gente colocou esse último vídeo em que ele parece que é um sequestrador que está sequestrando o país e pedindo um resgate. E as questões jurídicas, elas têm se avolumado. Vou trazer aqui para você um comentário da jornalista da Globo para você entender um pouco mais. Olha só. Conversei com integrantes do Supremo. Juridicamente, o Eduardo Bolsonaro conseguiu agravar a própria situação, porque ele já é alvo de um inquérito sobre obstrução de justiça, por ficar dizendo nas redes sociais que estava trabalhando ativamente para obter sanções contra o relator do caso do pai dele. Ou seja, para constranger o juiz, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele faz isso, e isso tem um resultado prático, que ele próprio, já a gente vai mostrar para você, chama para si esse resultado, agrava-se a percepção de quê? De que houve uma ação para embaralhar o processo, e essa ação está descrita na carta do próprio Donald Trump. Ele diz que é para parar agora o julgamento. Ele diz isso. Então, ele próprio atesta que ele quer obstruir o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Quando o Eduardo depois se pronuncia e dá a entender que sim, isso é fruto do trabalho dele, ele, por óbvio, agrava a própria situação. Daniela, e o Bolsonaro? Gente, o presidente nunca puxou para si a articulação de algo diretamente entre ele e Trump nesse sentido. Mas ele chegou a dar declarações, sim, de que buscava ou ansiava por uma posição do presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro, neste momento, está sob monitoramento. A situação dele está sendo avaliada com calma. Também está todo mundo com o fígado no gelo. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, acionado pelos colegas, eu conversei com alguns ministros que falaram com ele, pediu calma para ignorar solenemente. Foi exatamente o que Barroso comunicou a Lula quando telefonou para o presidente. Mas a situação está sendo avaliada, porque, por óbvio, as palavras ditas, de novo, de público, provas lançadas contra si mesmo, de Eduardo Bolsonaro, por óbvio, nesse momento também tem implicações sobre a situação jurídica dele, de frente, e a do pai. Produzir provas contra si mesmo parece ser uma regra dentro do bolsonarismo. Você viu que esse pessoal que invadiu os prédios no dia 8 de janeiro, eles invadiram com o celular na mão, eles se filmaram, eles produziram provas contra eles mesmos, eles foram condenados por provas que eles mesmos produziram contra eles mesmos. É o que está fazendo agora Eduardo Bolsonaro, com essa ideia de que ele realmente vai mudar a história do país, o que de fato não vai acontecer. Ele está produzindo provas contra ele mesmo que provam, né, ele mesmo provando, essas provas provam que ele está cometendo um crime. Então ele mesmo está dizendo, olha, estou cometendo um crime dessa forma, com essa forma, essas são as provas que eu estou cometendo o crime. E o compasso que tem tomado a espera de muitas pessoas é só para dizer assim, bom, qual vai ser o momento em que o próprio Eduardo também vai ser preso? Ou ser decretada a prisão dele. Uma outra questão é que parece que ele tem uma certa consciência disso, tanto que ele foge do país,
porque ele sabe que o que ele faz é criminoso. Então ele já tem uma ideia de que vai ser preso. Paralelo a isso, a gente tem o mundo inteiro, não é uma questão de esquerda e direita, gente. É o mundo inteiro condenando essas atitudes do Trump e, logicamente, do Bolsonaro e do filho dele. Vou trazer alguns dos veículos e das instituições que estão condenando. Olha só. É consenso aqui entre analistas que é uma medida punitiva por parte de Donald Trump. O cientista político Ian Bremmer, por exemplo, disse que essa medida de Trump ela não seria tolerada por nenhum presidente dos Estados Unidos, seja do Partido Republicano, seja do Partido Democrata, se algum país fizesse o mesmo, né, contra os Estados Unidos, usando essas mesmas justificativas políticas que Trump está usando, políticas ideológicas. O colunista e editor sênior de mercados da Bloomberg, o John Alters, alertou que, como o Brasil pode ter dificuldade em atender às exigências de Trump, essa questão causa uma ameaça de um conflito prolongado entre dois governos, uma ameaça real, segundo ele. E ele diz ainda que, segundo a lógica da política tarifária de Trump, deveria ser o contrário, né? O Brasil que deveria impor sobretaxas, porque os dados mostram que os Estados Unidos têm, na verdade, um superávit comercial com o Brasil e não o contrário, como Trump está dizendo. Então, quer dizer, fica muito claro para os analistas americanos a questão ideológica, né, justificada ali por Donald Trump, que não tem uma motivação comercial, não tem uma motivação econômica. Esse mesmo analista ele afirmou também que as tarifas de Trump é isso, elas não têm a ver com economia, são um exercício de poder, ele classificou dessa forma, apesar do risco de prejuízo aos Estados Unidos, já que essa tarifa pode encarecer produtos essenciais ao povo americano, como, por exemplo, o café que o Brasil exporta para cá. O Brasil é o maior exportador mundial de café e a possibilidade de uma taxação elevou em 2% o preço futuro do café arábica aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram 35% do café arábica do Brasil. E analistas da Oxford Economics apontam que a economia brasileira, segundo eles, é relativamente fechada, então tem alguma proteção contra choques externos como esse. Só que, por outro lado, alertam que essas tarifas podem, por exemplo, abalar a confiança de investidores, podem acender um ciclo perigoso de tensões comerciais entre os dois países. Bem, a gente já teve 1 tonelada de pescados retidos aqui no Brasil, a gente tem todos esses problemas comerciais causados por essa atitude do Trump, a gente tem veículos e instituições no mundo inteiro dizendo, olha, tá tudo errado, e obviamente não tem como o Brasil atender essas exigências do Trump, mesmo porque não existe essa relação. Aqui, pelo menos no Brasil, as coisas são divididas como tem que ser dentro de uma democracia. O judiciário tem a sua independência, o executivo tem a sua independência, assim também com o legislativo. Então um não pode atuar no outro. Então o Lula não pode simplesmente mandar no judiciário e dizer, olha, eu quero assim porque alguém mandou eu fazer isso e tudo mais. É uma aberração essas exigências do Trump, e essa carta é simplesmente para ferrar mesmo. Ela só prejudica o país e não acontece nada, e nem tem como, nem deveria acontecer. E aí a gente tem essa situação, essas ações do Trump têm levado, ele inclusive ontem, ele não deixou mais comentários abertos no Instagram dele, não, os brasileiros foram lá pé da vida, os brasileiros estavam à beia com ele, aí ele simplesmente agora não se pode mais comentar no Instagram dele. E o resultado disso é catastrófico, porque a gente sabe que aonde o Trump fez isso, ele, na verdade, ele enfraqueceu a extrema-direita e os apoiadores da extrema-direita e fortaleceu exatamente aqueles que ele quer prejudicar. Então, o Jamil Chad até falou a respeito disso com muita propriedade, porque é uma verdade, olha só. Toda vez que Donald Trump se meteu em uma campanha eleitoral no exterior, o candidato dele perdeu. Né? Então, por exemplo, Canadá. O partido do Justin Trudeau estava na lona. Sim, os conservadores iam ganhar sem acelerar nada. Ele entrou na campanha e deu aquela reviravolta. Por quê? Porque houve aquele sentimento de, não, calma aí, a briga aqui é doméstica, uma invasão, uma ingerência à nossa soberania é insuportável.
E aí aconteceu isso no Canadá. Aconteceu isso também, de uma certa forma, na Alemanha, com o Elon Musk fazendo o pró-AfD, a extrema-direita. Aconteceu também na Austrália. Então, foi visto, dentro da própria Casa Branca, que quando Donald Trump faz uma ação agressiva em prol de um grupo dentro daquele país, aquele país se une contra isso. Tá. Então, há um medo de que isso aconteça. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é uma consideração. É uma avaliação. A segunda consideração em relação ao Brasil é o tamanho do investimento americano aqui. Tem 150 bilhões de dólares de investimento americano aqui. Aí a pergunta que esses empresários fazem à Casa Branca. Calma aí. Se vocês se meterem lá e criaram uma crise diplomática entre os dois países, que garantia vocês vão me dar de que eu não vou perder o meu investimento? O que eu ganho com isso? Claro. Então também tem esse ponto. E o terceiro, que também é considerado pela Casa Branca, se houver uma reação muito agressiva de Donald Trump no Brasil, tudo indica que a gente vai nos aproximar ainda mais dos europeus e da China. É um tiro gigantesco no pé. Porque o bolsonarismo, ele quer se fazer como aquele que está ao lado dos chamados patriotas, aqueles que estão ao lado do país. Mas como você vendeu uma ideia de que você é patriota, se você, como essa imagem agora que está sendo repetida a exaustão, né? Se você bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Isso não existe, né? Um presidente de um outro país bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, ou seja, assumir claramente que ele está abaixo, que os Estados Unidos está acima, que os Estados Unidos é uma autoridade sobre ele que é o líder máximo, o representante máximo de uma nação. Isso é uma coisa que virou até piada. Aliás, o Marcelo Adnet fez uma que eu achei espetacular, né? Que é uma imitação muito bem feita, por sinal, né? O Adnet é genial. É uma imitação é uma imitação do Bolsonaro cantando um hino brasileiro, mas com a melodia do hino estadunidense. Isso aqui ficou genial. Se você não viu, vale a pena, que você vai dar boas risadas. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Tá ok, as pessoas com falta de ar. Eu não sou coveiro, minha especialidade é matar. E as taxas do Trump que o Eduardo plantou pra me livrar da prisão. Liberdade de expressão, me diga, ó verde louro, se quer virar o tio Sam. Popcorn, ice cream, meu Brasil é com Z. Meu Brasil é com Z, ou seja, é uma crítica espetacular. Parabéns, Adnet, um amigo querido, uma pessoa que a gente está sempre conversando, e realmente aqui foi maravilhoso, né? Uma sátira que tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? E isso cria na cabeça das pessoas uma certa confusão, né? Tem um setor que é bolsonarista radical, fanático, aloprado, mas tem aquelas pessoas mais sensatas que estão falando, mas tem alguma coisa de errado, esses caras estão defendendo os Estados Unidos contra o Brasil, que história é essa, né? E aqui, essa fala espetacular do Lula, falando a respeito do Eduardo Bolsonaro e falando a respeito dessa situação de ficar pedindo para o Trump ajudar o pai dele, né? O Lula, inclusive, ele fala isso até com um certo sarcasmo. Se você não viu, eu vou colocar agora. Com todo respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas.
É preciso essa gente criar vergonha na cara. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. Esse país não baixará a cabeça para ninguém. Para ninguém. Ninguém porá medo nesse país com discurso e com bravata. Ninguém. E eu acho que nesse aspecto nós vamos ter o apoio do povo brasileiro, que não aceita nenhuma provocação. Parabéns, Lula! Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que o Lula tem que ter esse tom ou não. Tem algumas pessoas que estão reclamando. Não, o Lula não tem que ter esse tom, tem que esquecer, não falar tão pesado e tal. Tem outras pessoas que estão falando, é isso aí mesmo. Tem que descer o pau, né? Tem que chorar o rei, como se diz em Minas Gerais. O que você acha? Coloca aqui nos comentários, eu tenho curiosidade em saber o que você pensa a respeito disso. Aproveite que a gente está no final de semana, chegou o final, sextou, e você tem um tempo maior para você avaliar de perto a possibilidade de você entrar nessa escola de negócios. É uma escola que tem ensinado as pessoas a fazer negócios pela internet, mas de uma forma em que você não precisa ter nenhum conhecimento. Você pode ganhar dinheiro pela internet sem você saber nada. Você só precisa do teu celular. O teu celular. Aí você vai trabalhar, é um trabalho, tá, gente? É um trabalho. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser e no tempo que você quiser, e você já pode começar a ganhar em dólar. Você já pode começar a ganhar em dólar. Veja bem, você não precisa saber nada, você vai começar a estudar do zero, você estuda do zero, e aí você vai aprender a trabalhar com essas, são várias, né? Nós temos as chamadas e-commerce, Magazine Luiza, Amazon, Shopee, Mercado Livre, são vários, né? AliExpress, e inclusive se você quiser abrir uma loja pelo iFood, ali tudo do começo ao final para você. É do começo ao final. Você tem todas as ferramentas e você vai aprender. É no primeiro comentário fixado. Entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? E para as pessoas que chegam no final dos vídeos, eu peço, ajude o nosso trabalho. Todos os dias a gente está trabalhando para você. E o que a gente pede? Ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho com qualquer valor pelo Pix. Tudo que a gente fala aqui, é bom deixar claro, você não é obrigado, tá? Você não é obrigado a nada. É só se você quiser e se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. Mas é uma forma de você fazer com que a gente continue trabalhando. Então, ajude o nosso trabalho, avalie essa possibilidade. Está aqui o nosso endereço de Pix. Você pode nos ajudar com qualquer valor. Dê essa força pra gente, tá bom? Porque a gente quer continuar trabalhando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui que tá muito legal, olha só.